Audiolivro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Capítulo 17. A Promessa. A promessa da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do prometido que os levará novamente ao paraíso perdido. Enoque, a sétima geração desde os que viveram no Éden, que andou com Deus por 3 séculos, declarou, abre aspas, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Fecha aspas. Judas, versículo 14 e 15. Na noite de seu sofrimento, Jó exclamou, abre aspas, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Fecha aspas. Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Os poetas e profetas da Bíblia escreveram acerca da vinda de Cristo com palavras cheias de fogo. Abre aspas. Regozijem-se os céus e exulte a terra diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Fecha aspas. Está em Salmos, capítulo 96, do 11 ao 13. Isaías disse, abre aspas, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Fecha aspas. Está em Isaías, capítulo 25, versículo 9. O Salvador consolou seus discípulos com a certeza de que voltaria. Abre aspas. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for, voltarei e os levarei para mim. Fecha aspas. Está lá em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Abre aspas. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Fecha aspas. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32. Anjos repetiram para os discípulos a promessa do retorno de Cristo. Abre aspas. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Fecha aspas. Está em Atos, capítulo 1, versículo 11. E Paulo testemunhou, abre aspas, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Fecha aspas. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. João, o profeta de Patmos, disse, abre aspas, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então, o longo domínio do mal será quebrado. Entre aspas, o reino do mundo se tornará, abre aspas, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Fecha aspas. Está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Abre aspas. O soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Fecha aspas. Está em Isaías, capítulo 61, versículo 11. Então, o reino de paz do Messias será fundado. Abre aspas. O Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela.
Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Fecha aspas. Está em Isaías, capítulo 51, versículo 3. Em todas as eras, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Em meio ao sofrimento e à perseguição, abre aspas, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, fecha aspas, era sua, entre aspas, bendita esperança. Tito, capítulo 2, versículo 13. Paulo falou sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião do advento do Salvador, quando os mortos em Cristo se levantarão e serão levados com os vivos para se encontrar com o Senhor no ar. E assim diz ele, abre aspas, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18. Em Patmos, João, o discípulo amado, ouviu a promessa. Abre aspas. Sim, venho em breve. Fecha aspas. E sua resposta é a oração da igreja. Abre aspas. Amém. Vem, Senhor Jesus. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. No calabouço, na fogueira e na forca, onde cristãos fiéis e mártires testemunharam da verdade, ecoa pelos séculos a expressão de sua fé e esperança. Um desses cristãos disse, abre aspas, tendo a certeza da ressurreição pessoal de Cristo e, consequentemente, da nossa ressurreição por ocasião de sua vinda, eles, por esse motivo, desprezavam a morte e estavam acima dela. Fecha aspas. Os valdenses nutriam a mesma fé. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley e Baxter olhavam com fé para a vinda do Senhor. Essa era a esperança da igreja na época dos apóstolos, da, entre aspas, igreja do deserto e dos reformadores. A profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos diz como podemos saber que esse dia está próximo. Abre aspas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Fecha aspas. Está em Lucas, capítulo 21, versículo 25. Abre aspas. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com um grande poder e glória. Fecha aspas. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 26. Foi assim que João, o profeta, descreveu o primeiro dos sinais que antecedem o segundo advento. Abre aspas. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Fecha aspas. Leia Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. O terremoto que abalou o mundo. Essa profecia se cumpriu em 1755, no mais terrível terremoto já registrado, ver apêndice. Conhecido como o terremoto de Lisboa, atingiu a Europa, a África e a América. Pessoas o sentiram na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma área de no mínimo 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grave quanto na Europa. A maior parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a costa da Espanha e da África, engolindo cidades. Montanhas, abre aspas, algumas das mais altas de Portugal foram subitamente abaladas desde o alicerce, conforme parecia,
e algumas delas se abriram no topo, que se rachou e partiu de modo assustador. Partes imensas foram jogadas para baixo nos vales próximos. Algumas pessoas contam que viram chamas saindo dessas montanhas. Fecha aspas. Em Lisboa, houve, abre aspas, o barulho de um trovão subterrâneo e logo em seguida um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, 60.000 pessoas morreram. O mar primeiro recuou e deixou seca a faixa de areia. Então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais acima de seu nível normal. Fecha aspas. Abre aspas. O terremoto aconteceu em um dia de festividade religiosa, no qual as igrejas e os conventos estavam repletos de pessoas. Bem poucos escaparam. Fecha aspas. O terror das pessoas foi indescritível. Ninguém chorou. Era maior que as lágrimas. Elas corriam de um lado para o outro, frenéticas em horror e perplexidade, batendo no rosto e no peito, clamando. Entre aspas, misericórdia, o mundo está acabando. As mães se esqueciam dos filhos e corriam para cima e para baixo com imagens de crucifixos. Infelizmente, muitos correram para as igrejas em busca de proteção, inutilmente. Tentaram ficar perto do pão e do vinho, em vão. As pobres criaturas abraçaram os altares. Imagens, padres e a população foram enterrados na mesma ruína comum. O escurecimento do sol e da lua. 25 anos depois, ocorreu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus apontou com clareza para o momento do cumprimento dessa profecia. Abre aspas. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Fecha aspas. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 24. Os 1260 dias, ou anos, terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição havia praticamente se extinguido. Após essa perseguição, o sol escureceria. Em 19 de maio de 1780, essa profecia se cumpriu. Uma testemunha de Massachusetts descreveu o acontecimento da seguinte maneira, abre aspas, uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro, como normalmente acontece às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor aos poucos encheram a mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas, encarando a paisagem escura. Os homens voltaram do trabalho nos campos. O carpinteiro deixou suas ferramentas, o ferreiro sua oficina e o comerciante seu balcão. As escolas dispensaram os alunos e as crianças correram com medo para casa. Viajantes pediram abrigo na fazenda mais próxima. O que vem em seguida? Era a pergunta em cada lábio e coração. Parecia que um furacão estava prestes a assolar a terra, ou que havia chegado o dia do juízo, o fim de todas as coisas. As pessoas acenderam velas e o fogo das lareiras queimavam com tanto brilho quanto em uma noite de outono sem luar. As aves voaram para os poleiros, o gado se reuniu e se abaixou no pasto. Sapos coachavam, pássaros cantavam suas músicas noturnas e morcegos voavam. Mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Congregações se reuniram em muitos lugares. Os textos dos sermões improvisados em todos os lugares eram aqueles que pareciam mostrar que as trevas eram o cumprimento de uma profecia bíblica. A escuridão alcançou densidade máxima pouco depois das 11 horas da manhã. Fecha aspas. Abre aspas.
Na maior parte do país ficou tão escuro durante o dia que as pessoas não sabiam dizer que horas eram olhando em relógio de parede ou de bolso. Não conseguiam comer nem fazer as tarefas domésticas sem a luz de velas. Fecha aspas. Lua como sangue. Abre aspas. Quando a noite chegou, sua escuridão foi tão estranha e aterrorizante quanto as trevas do dia. Embora fosse quase lua cheia, nenhum objeto ficava visível sem o auxílio de luz artificial. Quando as pessoas viam essas luzes nas casas vizinhas e em outros lugares à distância, era como se estivessem contemplando uma espécie de escuridão extrema, que parecia não deixar passar claridade quase nenhuma. Se todos os corpos celestes do universo tivessem sido envoltos em cortinas espessas, que não deixam a luz passar ou se extinguido por completo, as trevas não teriam sido mais completas. Fecha aspas. Quando passou da meia-noite, a escuridão desapareceu e a lua, ao ficar visível pela primeira vez, tinha a aparência de sangue. 19 de maio de 1780 entrou para a história como, entre aspas, o dia escuro. Desde os tempos de Moisés, não foi registrada nenhuma escuridão semelhante em densidade, extensão e duração. A descrição das testemunhas ecoa as palavras do profeta Joel, registradas 2500 anos antes. Abre aspas. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Fecha aspas. Está em Joel, capítulo 2, versículo 31. Cristo disse, abre aspas, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Fecha aspas. Ele mostrou a seus seguidores as árvores em flor da primavera. Abre aspas. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Fecha aspas. Lucas, capítulo 21, versículos 28, 30 e 31. Na igreja, porém, o amor por Cristo e a fé em sua vinda haviam se esfriado. Aqueles que afirmavam ser o povo de Deus estavam cegos para as instruções do Salvador acerca dos sinais de seu aparecimento. Negligenciaram a doutrina do segundo advento até ela ser, em grande medida, ignorada e esquecida, em especial nos Estados Unidos. A devoção desgastante por ganhar dinheiro, a corrida em busca de popularidade e poder levaram o povo a adiar para um futuro bem distante o dia solene no qual o mundo, conforme o conhecemos, irá passar. O Salvador predisse a condição espiritual desprezível dos crentes que predominaria pouco antes de seu segundo advento. O conselho de Cristo para que vivessem nesse tempo foi, abre aspas, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Fecha aspas. Está em Lucas, capítulo 21, versículo 34 e 36. Era importante alertar as pessoas a se prepararem para os acontecimentos solenes ligados ao fechamento da porta da graça. Abre aspas. Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Fecha aspas. Está em Joel, capítulo 2, versículo 11. Quem será capaz de permanecer de pé quando vier aquele que tem olhos, abre aspas, tão puros que não suportam ver o mal, fecha aspas, e não podem, entre aspas,
tolerar a maldade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abre aspas. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Fecha aspas. Isaías capítulo 13, versículo 11. Abre aspas. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los. Fecha aspas. Abre aspas. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Fecha aspas. Está em Sofonias, capítulo 1, versículos 18 e versículo 13. Chamado para o preparo. Com a aproximação do grande dia, a palavra de Deus conclama seu povo a se voltar para ele com arrependimento. Abre aspas. O dia do Senhor está chegando, está próximo. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Fecha aspas. Abre aspas. Agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor e seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Fecha aspas. Está em Joel, capítulo 2, versículo 1, versículos 15, 17, 12 e 13. A fim de preparar um povo para permanecer firme no dia de Deus, uma grande obra de reforma deveria ser feita. Em sua misericórdia, o Senhor estava prestes a enviar uma mensagem para despertar aqueles que afirmavam ser o seu povo e conduzi-lo a se preparar para a vinda de Jesus. Encontramos essa advertência em Apocalipse 14. Ali, uma mensagem em 3 partes é representada sendo proclamada por seres celestiais e seguida imediatamente pela vinda do Filho do Homem para colher, entre aspas, a safra da terra. Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. O profeta viu um anjo, abre aspas, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, abre aspas, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Fecha aspas. Versículos 6 e 7. Essa mensagem faz parte do, entre aspas, Evangelho eterno. Deus confiou a nós a obra de pregação. Santos anjos direcionam, mas são servos de Cristo na terra que fazem o trabalho de proclamar o Evangelho. Homens e mulheres fiéis, obedientes aos impulsos do Espírito de Deus e aos ensinos de sua palavra, deveriam anunciar essa advertência. Eles são os que buscam o conhecimento de Deus, considerando a sabedoria divina, abre aspas, mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, fecha aspas. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 14. Abre aspas. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Fecha aspas. Está em Salmos, capítulo 25, versículo 14. Uma mensagem dada por homens humildes. Se os teólogos eruditos fossem guardas fiéis, que buscam as Escrituras com diligência e oração, eles teriam percebido a chegada do tempo. As profecias teriam revelado a eles os acontecimentos prestes a ocorrer. Em vez disso, porém, foram pessoas humildes que deram a mensagem. Aqueles que negligenciam buscar a luz
quando ela está a seu alcance, são deixados na escuridão. Mas o Salvador diz, abre aspas, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fecha aspas. João, capítulo 8, versículo 12. Deus envia uma estrela de brilho celeste para essa pessoa a fim de guiá-la em toda a verdade. Na época da primeira vinda de Cristo, os sacerdotes e escribas da cidade santa poderiam ter reconhecido os, entre aspas, sinais dos tempos e anunciado a vinda do Messias prometido. Miqueias identificou sua cidade natal e Daniel apontou para o tempo de sua chegada. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e Daniel, capítulo 9, versículo 25. Os líderes judeus não tinham desculpas válidas para não saber. Sua ignorância era resultado de negligência pecaminosa. Com o mais profundo interesse, os anciãos de Israel deveriam estar estudando o local, o tempo e as circunstâncias do maior acontecimento da história do mundo, a chegada do Filho de Deus. As pessoas deveriam estar vigiando para que pudessem receber o Redentor do mundo. Contudo, em Belém, 2 viajantes exaustos de Nazaré andaram toda a extensão da estreita rua até a extremidade leste da cidade, sem encontrar refúgio para passar a noite. Nenhuma porta se abriu para recebê-los. Em um rústico estábulo preparado para o gado, eles finalmente encontraram abrigo e ali nasceu o Salvador do mundo. Deus designou anjos para levar as alegres novas àqueles que já estavam prontos para recebê-las e que as contariam com alegria aos outros. Cristo havia descido para assumir a natureza humana, a fim de suportar a agonia infinita enquanto se fazia oferta pelo pecado. No entanto, os anjos queriam que o Filho do Altíssimo, mesmo em sua humilhação, aparecesse perante o mundo com dignidade e glória, compatíveis com seu caráter. Os poderosos da terra se reuniriam na capital de Israel para saudar sua chegada? Anjos o apresentariam para aqueles que estivessem aguardando sua chegada? Um anjo visitou a terra a fim de ver quem estava preparado para dar as boas-vindas a Jesus. Mas não ouviu voz de louvor agradecendo porque o tempo da vinda do Messias havia chegado. O anjo pairou sobre a cidade escolhida e sobre o templo onde a presença de Deus aparecera por eras, mas até ali encontrou a mesma indiferença. Com pomba e orgulho, os sacerdotes ofereciam sacrifícios maculados. Com voz alta, os fariseus falavam com o povo ou faziam orações orgulhosas nas esquinas das ruas. Reis, filósofos e rabinos, todos desconheciam o maravilhoso fato de que o Redentor estava prestes a aparecer. Pasmo, o anjo mensageiro estava prestes a voltar para o céu com a vergonhosa notícia, quando descobriu um grupo de pastores cuidando do rebanho. Enquanto olhavam para o céu estrelado, pensavam na profecia do Messias por vir e ansiavam pela chegada do Redentor do mundo. Ali estava um grupo preparado para receber a mensagem celestial. De repente, a glória celestial inundou toda a planície, revelando uma companhia imensurável de anjos. Então, como se a alegria fosse grande demais para apenas um mensageiro trazer do céu, muitas vozes se uniram em um hino que um dia todas as nações dos salvos cantarão. Abre aspas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Fecha aspas, está em Lucas capítulo 2, versículo 14. Que lição há nessa maravilhosa história de Belém? Como repreende nossa descrença, nosso orgulho e nossa autossuficiência?
como nos ensina a vigiar, para que também não falhemos em reconhecer os sinais dos tempos e perder da mesma maneira nossa hora de oportunidade. Não foi somente em meio aos humildes pastores que os anjos encontraram pessoas aguardando a chegada do Messias. Em terras pagãs também havia aqueles que o buscavam, homens ricos, nobres e sábios, os filósofos do Oriente. Nas escrituras hebraicas haviam aprendido sobre a estrela que se levantaria de Jacó. Aguardaram com expectativa a chegada daquele que seria não só a, entre aspas, consolação de Israel, mas também, entre aspas, luz para a revelação dos gentios. Está em Lucas capítulo 2, versículo 25 e 32. E, abre aspas, luz para a salvação até os confins da terra. Fecha aspas. Está em Atos capítulo 13, versículo 47. A estrela enviada pelo céu guiou os estranhos gentios até o local de nascimento do recém-nascido rei. É aos que o aguardam ansiosamente que Cristo, abre aspas, aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação. Fecha aspas. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim como aconteceu com a notícia do nascimento do Salvador, Deus não confiou a mensagem do segundo advento aos líderes religiosos do povo. Eles recusaram a luz do céu e, por isso, não fizeram parte do grupo que o apóstolo Paulo descreveu. Abre aspas. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Fecha aspas. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 5. Os líderes religiosos deveriam ter sido os primeiros a receber a notícia da chegada do Salvador, os primeiros a anunciar que ele estava próximo. No entanto, estavam descuidados e desatentos, e o povo adormecido em seus pecados. Jesus viu sua igreja como uma figueira estéril, coberta com uma capa de folhas, porém sem nenhum fruto precioso. Faltava-lhes o espírito de verdadeira humildade, penitência e fé. Em seu lugar havia orgulho, formas religiosas, egoísmo e opressão. Uma igreja apostatada fecha os olhos aos sinais dos tempos. Deixa Deus e separa-se de seu amor. Por haver se recusado a aceitar as condições, as promessas divinas não se cumpriram nela. Muitos dos que diziam ser seguidores de Cristo se negaram a aceitar a luz do céu. Assim como os judeus de tanto tempo atrás não reconheceram o tempo de oportunidade. O Senhor passou por eles e revelou sua verdade àqueles que, assim como os pastores de Belém e os magos do Oriente, seguiam toda a luz que haviam recebido.